Fala pessoal, bom dia para vocês. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Faz um bom tempo que eu não posto nenhum vídeo aqui no canal, porque eu acredito que todas as lições que eu estava aprendendo nesses últimos dias foram muito intensas e não tinha como passar. Eu acho que tem uma hora que você tem que realmente se resguardar como aprendiz, aprender o que você tem que aprender, para aí sim você conseguir transmitir algo, né? E minha intenção não é trazer aqui, jogar ao vento coisas repetidas ou só replicar informações, mas sim trazer, minhas, como é que eu posso falar? Qual é a palavra, né? As minhas experiências de vida, para que quem se identifica realmente aceite de coração e entenda qual é a mensagem que está sendo passada aqui. E por que eu estou falando isso, pessoal? Hoje, né, eu tenho visto assim que, cara, antes, né, dessa nova era de short, vídeos rápidos, né, vamos voltar até um pouco mais para trás, na época da biblioteca, na época que a gente lia mais livros, as informações elas eram mais filtradas e você aceitava informações que faziam sentido para a sua vida, e assim você, né, se adaptava ao novo, né, preparava o seu cérebro, o seu ritmo, o seu coração, a sua visão para o que você estivesse seguindo, né, de encontro àquilo. Eu estou indo para o empreendedorismo, estou indo para uma faculdade cursar tal curso. Enfim, você direcionava as suas forças àquilo que estava como traçado como objetivo. Hoje não. Hoje, como a gente entrou e fixou nessa era de shorts, vídeos rápidos, vídeos engraçados e músicas combatidas que vão te deixar mais agradável, né? Te deixar mais mais confortável no mundo de Matrix. Então hoje a gente está na era em que o pensamento útil, o pensamento próprio, ele está se diminuindo, né? Então, cara, se você não quer nada da vida, se você tá só vegetando, às vezes esse vídeo pode até te ajudar, mas se a sua intenção é continuar assim, esse vídeo não é para você, sinceramente. Já pula fora. A minha intenção não é falar com todo mundo, e sim com quem essa mensagem faça sentido, entendeu? Então, pessoal, vamos lá. Eu tenho enxergado alguns caminhos em que ou você cresce, né? Ou você mantém onde você está, ou você regride. Vamos lá, 3 caminhos, né? Para ser bem objetivo e não ficar desvirtuando tanto o assunto. Ou você cresce, ou você mantém onde você está, ou você regride, ou você encontra o seu caminho. Vamos lá. Regredir, né? Você pode regredir, eu acho que entra muito mais naquela ideia de um perfume maravilhoso, em que se cai uma mosca, ou metade de uma mosca, a bundinha de uma mosca naquele perfume, você perde o perfume inteiro. Regredir, cara, estar em contato com pessoas que não querem nada com nada, estar em contato com pessoas que querem muito, mas não têm o mesmo objetivo que você, estar em ritmos que você se coloca e que não é o seu ritmo, que obviamente, quando eu falo não é o seu ritmo, é que pode ser um ritmo que não vai ser bom para o seu trabalho, não vai ser bom para sua casa, não vai ser bom para sua família. Então, se você quiser avançar demais também, perder, né, os momentos, perder as coisas que não tem preço,
você também não está no caminho certo, meu amigo. Porque lá no fim da sua vida você vai ver que o mais importante não é só o que você viveu, mas com quem você viveu e o que você fez com o que você viveu, sabe? Eu sou um tatuador, eu poderia morar no estúdio, tá a milhão, fazendo 500 tatuagens, tal, e não sei o que lá. Só que eu tive que ter um período agora de pausa. Pausa para arrumar umas coisas em casa, pausa para ficar mais com a minha família, porque são meus momentos que não voltam, né? O Caio, quando ele tiver muito mais velho, nos seus 50, 60, 70 anos, ele vai me agradecer demais por ter dado essa pausa, entende? E eu tenho muitos amigos que querem muito. E cara, se eu ficar nessa de não e vamos e não sei o que lá, cara, é simples. Eu estou em aprendizado, sim, mas eu não posso avançar ou querer avançar tanto a ponto de perder a conexão com as pessoas que eu amo. E a conexão, ela é feita diária ou, cara, a conexão que você tem com as pessoas que você ama, ela é nutrida de alguma forma, né? E não é um jogo de interesses, é simplesmente porque as coisas vinculam. Se você ficar tentando bater naquela tecla, não, a gente tem que se amar, a gente tem que ter forçado, não rola. É algo natural, ele flui, a gente tá numa correria igual, a gente tá num pensamento igual, e as coisas fluem. E assim, eu sempre fui levado a prestar muita atenção no espiritual. E eu vejo que hoje existe uma batalha mental, espiritual e física muito grande. E é muito difícil você encontrar o equilíbrio dos três, porque o que te apresentam é que você tem que ter duas funcionalidades. Ou você tem o espiritual e o físico, ou você tem o mental e o espiritual, ou você tem o mental e o físico. É difícil alguém te apresentar que você tem que ter o equilíbrio dos três, e você tem que ter o equilíbrio dos três, sabe? E vamos lá pra gente voltar ao assunto dos caminhos, dando um encaixe com essa beira. Pessoal, não vou fazer corte, tá bom? Vai direto. Acabei de acordar e já tenho atendimento. Acabei de acordar, não, acordei 4h50 e vou ter um atendimento às 8 horas. Então, né, o que eu entendi sobre os caminhos de não ir demais, né? Isso não é apresentável para mim como algo tão saudável, pelo menos no momento em que eu tenho uma filha de... não vou falar a idade da minha filha, mas ela é bem pequena e tal. Regredir, cara, às vezes, vamos lá, às vezes você está aprendendo tanto que você quer ensinar, ou você tem amigos passando por uma situação não tão legal e você quer ensinar para eles o que você está aprendendo e tudo mais, às vezes da mesma área ou algo do tipo. E pessoal, você tem que saber canalizar tudo que você vai passar para as pessoas que não lançaram as mesmas fichas que você. Às vezes começaram no mesmo tempo, mas ele não investiu tanto, Então você tem que saber o que você vai passar para que você também não se atrase nesse momento. E não é querer ser ruim, você tem que se ajudar as pessoas, você tem que ser uma pessoa boa, você tem que saber ouvir, você tem que saber se conectar com todo mundo. Mas existem momentos em que você tem que sim, né, fechar um pouco a torneira do que você está passando, e você tem que abraçar mais o que você está aprendendo e interpretar o que você vai passar, o contato que você vai ter com aquela pessoa, sem que você vire para o mesmo barco que o dela, né? Que você passe, mas que você se mantenha no seu curso, entende? Tô ali, 2 barcos navegando, tá? O seu amiguinho, ele tá um pouco mais atrasado, o seu tá avançando.
Você tem que saber conectar ali, ajudar, dar uma boia ou algo do tipo, falar, não, o norte é esse e tudo mais, mas seguindo o seu caminho, sem descer do seu barco e pular no barco dele. Entende? Isso é muito necessário até para a sua saúde mental, porque somos feitos de energia. Se você canaliza muita energia de vários lados e não sei o que lá, você vira um canal sem sentido, você começa a explodir um monte de informação que não é necessário. Até porque, né, vamos lá, campo de informações. Quem tá vendo jornal pra caramba, as notícias da mídia pra caramba, é uma pessoa que ela tá avulso na vida, porque é um monte de energia, um monte de ideia, um monte de informação que essa pessoa não precisa, e a grande maioria tá desse jeito, não tem como. Isso a grande maioria sempre vai seguir, né? Eu podia fazer vídeos curtos, eu sei fazer vídeos curtos, às vezes vem na minha cabeça várias ideias de fazer uns vídeos curtos, tudo mais tal, mas não é algo que eu quero deixar registrado, sabe? O salto aqui não é de agora, o salto é pro futuro. Eu quero realmente sempre estar me conectando com pessoas que vão alavancar para frente, ao mesmo tempo que eu estou me conectando com essas pessoas que vão me alavancar para frente, eu também sei que eu não quero a vida delas, entendeu? Se o meu barco está um pouco mais lento, eu vou abraçar ali um pouco daquela informação, não, legal, o norte é esse, tudo mais, na hora da tempestade a gente faz isso, pô, legal, tudo mais, mas o meu barco é esse, porque o barco da outra pessoa é o dela, ela tá seguindo dela, então não vou querer entrar naquele ritmo maluco, porque ela já sabe porque ela tá naquele ritmo maluco, ela tá na fase daquele ritmo maluco, e às vezes é o ritmo que é saudável para ela, porque ela já chegou em um outro estado de pensamento que não é o meu ainda, entende? E vamos lá, regredir não é saudável, querer crescer demais e blow de uma vez e tudo mais, menos saudável ainda. Se manter onde você tá não é tão saudável, porque você sempre tem que estar evoluindo, você tem que estar em constante evolução. Só que vamos lá, né, sobre a sua evolução pessoal nesse caminho todo, né? Você está em tal fase, vou projetar isso como eu estou, né? Eu estou em um estúdio que é X, em um lugar que é X. Eu tenho que estar projetando estar em um lugar Y, como eu vou pisar no lugar Y e como eu vou chegar nesse lugar Y, porque quando eu chegar não vai ser nem novidade, vai ser novidade para as outras pessoas. Para mim, que já estava intensivo, para mim não vai ser uma novidade, vai ser simples, né? Eu tô aqui porque era para eu estar. Então a gente também não pode, né, ficar travado, não, aqui tá bom e tal, porque o mundo não é bonzinho assim. O mundo não é legal, o mundo é um lugar, meu irmão, que vai sobreviver só os fortes, entendeu? É Receita Federal, quanto mais você ganha, mais você tem que pagar para o governo, quanto mais entra, mais você tem que declarar, são materiais aumentando, comida aumentando, e aí você vai ficar moscando, entendeu? Eu não tenho tempo para isso, entendeu? Se você tem, beleza, mas eu não tenho tempo para isso. E ao mesmo tempo eu também não posso explodir, não, eu tenho que... também pisando freio, né, meu irmão? Até porque... não sei qual é o seu pensamento, né, sobre mestres, mas o meu mestre principal é Jesus. E ele fala, né, preocupar com o dia de hoje, que o de amanhã é meu, né, e o pão de cada dia será dado. Então eu sei que em todas as beiras e estrebeiras, ou tudo que aconteça, eu sei que o meu mestre já está cedendo o que é para ceder no hoje. E isso é para com todos. Então isso me dá até mais gás e mais atitude para chegar em lugares maiores, porém palpando e aproveitando cada degrau desse caminho. Até porque lá na frente eu quero olhar para trás, não para as coisas, não para um patrimônio, algo do tipo, mas sim para uma vida que foi realmente vivida intencional. Eu vivi intencional com a minha família, eu vivi intencional quando eu estava com os meus amigos, eu dei risada, eu falei o que tinha que falar,
né? Aprendi a filtrar o que eu ia falar, que isso aí é algo que eu tenho que aprender bastante, que às vezes eu falo até a mais, mas enfim, né? Eu vivi uma vida que realmente foi agradável, eu queria e eu quero passar para vocês, pessoal. Corte a ansiedade, a vida dos outros é a vida dos outros. Foque na sua vida. Se você é empreendedor, se você está em uma empresa, não importa. Os dois caminhos são bons, tem alternativas de crescimento, mas todas as alternativas de crescimento vão vir da sua mente. Então foque no que está dentro dela, foque no que você está colocando na sua cachola e foque no que você realmente tem que fazer, sabe? Mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso, né? Foque no que você tem que fazer. Às vezes é difícil você estar com a família tranquilo, sabendo que você tem um monte de conta e um monte de coisa para fazer. Mas esse difícil é o que você vai ter que aproveitar. Você tem que olhar e falar, não, esquece, depois eu penso nisso e acabou. Sigo minha vida aqui e fechou. E depois você faz o que realmente você tem que fazer, tendo sempre em mente que o que você precisa, Deus sempre vai conceder, porque Ele faz com que a chuva caia para bons e maus, injustos e injustos. Foque em aprender na sua caminhada, foque em não repetir os mesmos erros e foque em ser uma pessoa melhor. Dê. Gratidão ao que você recebeu é dar, então dê, mas saiba filtrar o que está no seu caminho, o que está vindo para o seu caminho, quem você recebe e como você passa o seu aprendizado e a informação e a sua energia também. Beleza, pessoal? Pensamento de águia, vamos voar, não digo nem voar alto, mas vamos voar, vamos planar de uma forma em que a gente saiba exatamente o que a gente vai fazer em cada ocasião que a gente tiver. Isso é o que vai fazer toda a diferença, porque chegar lá onde você quer chegar também sem ter um contexto de aprendizado, você vai ser só mais umzinho infeliz da vida, entendeu? Então foque em ser melhor, porque isso sim é o que vai fazer toda a diferença, e ser melhor em todos os âmbitos, entendeu? Então esse foi o recado de hoje, tamo junto, um ótimo dia para todos vocês. Segue aí para mais vídeos no canal e vou deixar o link do meu livro aí embaixo, ele tá ali, eu nem vou pegar ele para mostrar, porque eu já vou começar uma tatuagem agora, né? Falta 30 minutos, então tamo junto, pessoal. Deus abençoe a vida de todo mundo e que Deus abençoe demais a sua trajetória, que você aprenda sempre com tudo que tiver no seu caminho. Se tudo que aparecer no seu caminho você tirar um aprendizado, você vai aprender muito mais do que você precisa, tá bom? Tamo junto, Deus abençoe a todos e é isso aí, pessoal.